pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa e vamos aqui para a questão 143 do quarto simulado Bernoulli 2024, que fala o seguinte: acompanhe comigo a leitura na tela. Segundo normas de certa cidade, a área construída e a área verde devem ser iguais nos terrenos administrados pela prefeitura. Nesses terrenos, um lote em formato triangular será dividido conforme mostra a figura a seguir, na qual a divisão entre entre a parte construída e a área verde está representada na reta R, paralela à reta S, que contém o fundo do lote. Sabe-se que, obedecidas às normas municipais, a reta R será dividida, no caso dividirá, as laterais do lote em segmentos de reta que são adjacentes à área construída e à área verde. A razão entre a medida da área lateral, a medida da lateral da área construída e a medida da lateral da área verde nessa ordem, ambas localizadas na avenida beta, é igual a quanto? Então vamos lá, pessoal, olha só. Nós temos aqui, esse seguinte desenho, tá? Inclusive eu vou fazer essa questão aqui como eu consegui, tá? Então eu tentei fazer dessa forma, eu achei que dessa forma foi a única maneira que eu vi ali que havia uma saída pertinente e com de fato a resolução correta no final, tá? Mas aí se você tiver uma outra forma de fazer, enfim, você faça pelaquela que você acha mais pertinente naquele momento, beleza? Então vamos lá. Essa parte aqui, pessoal, ele vai chamar de área verde. E aqui vai ser a área 2, vai ser a área construída, porque eu vou botar só const, beleza? E ele disse o quê, pessoal? Ele falou que a área verde tem que ser necessariamente igual à área construída, tá certo? Desculpa, eu botei aqui V, mas aqui seria um A, tá? Então, a área verde tem que ser igual à área construída, Já que ele disse que tem que ser as mesmas proporções. E uma coisa também muito interessante, pessoal, que ele passou ali, Ele disse que ele quer, na verdade, a divisão entre as laterais da que está adjacente, ou melhor, da que está em frente à avenida que ele está chamando de Avenida Beta, que vai ser essa avenida aqui que ficaria aqui na frente, tá? Então, vamos supor, eu vou chamar essa parte aqui de verde de X e vou chamar essa parte aqui da construída de Y, beleza? Como ele quer saber qual é a razão, eu vou ter que, no final, pegar o X e dividir pelo Y. Você concorda comigo? Então é isso que eu vou fazer, tá? Aqui vejam só o que foi que eu pensei, Eu analisei aqui essa figura e fiz ela basicamente por semelhança de triângulos. Na semelhança de triângulos a gente vai aprender ali algumas divisões, Inclusive uma parada chamada de constante de proporcionalidade, ou também constante de simetria, que é o seguinte, vejam só, eu vou pegar essa imagem e vou separar ela em dois triângulos, tá? Eu vou pegar esse triângulo pequenininho aqui, beleza? Que é o triângulo da área que ele chamou de verde, da área que ele chamou de verde. E eu vou pegar aqui também, pessoal, o triângulo, que é o triângulo total, tá certo? Que nesse caso aqui vai ser o triângulo inteiro, Ou seja, a parte verde mais a parte construída, tá? Então aqui eu vou chamar simplesmente de triângulo total, beleza? Quando eu tô falando total, eu tô falando do terreno completo. Então a parte que está pegando o verde e a parte que está pegando a construída também. Aí vamos lá, olha só, botando aqui os valores dos lados que nós determinamos. Primeiro foi da área verde, que vale X, e depois da área total. Pessoal, perceba aqui que a área total tem um pedaço de X com um pedaço de Y. Portanto, como é um pedaço de um com um pedaço do outro, a gente precisa aqui fazer o quê? A soma entre elas duas. Então esse lado aqui vai valer X mais Y, beleza? Como ele falou aqui que as duas áreas elas devem ser necessariamente iguais, então o que é que eu vou fazer? Perceba, eu vou pegar uma área, ou seja, a área do verde, por exemplo, e vou dividir pela área construída. Então, se esses dois caras aqui são iguais, você vai concordar comigo que a razão tem que necessariamente dar 1, Isso porque eu pego uma coisa, divido por ela mesma, isso aqui vai ter que dar 1. Por exemplo, 2 dividido por 2, tá vendo? Isso aqui tem que dar 1. 4 dividido por 4. Isso aqui também tem que dar 1 porque é aquilo dividido por ele mesmo, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente vai encontrar ali o que a gente chama de total, que nesse caso vai ser 1, beleza? Outra coisa também, pessoal, muito interessante disso é o seguinte, vejam só. Quando a gente divide duas áreas, nós vamos encontrar ali uma constante de proporcionalidade. E aí essa constante de proporcionalidade, a gente até costuma dizer que é assim, tá? Vamos supor aqui que eu pegue dois triângulos e esses dois triângulos são semelhantes. Então eu vou pegar o A, o B e o C, e vou pegar um outro triângulo aqui que eu vou dizer que é semelhante a esse, e que tem, sei lá, os lados A', B' e C'. Esse cara eu vou chamar de triângulo 1, esse cara eu vou chamar de triângulo 2, tá certo? Pessoal, é o seguinte, se eu pegar o lado do primeiro triângulo e dividir pelo lado correspondente do segundo triângulo, que nesse caso eu vou dizer ali que vai ser A e A', eles são lados correspondentes, ou seja, estão opostos ao mesmo ângulo, que a gente lembra o quê? Que triângulos são semelhantes, os ângulos internos são iguais, beleza?
Então, pega o segundo lado também de... Eita, desculpa, pessoal. Pega o segundo lado do primeiro triângulo e divido pelo lado correspondente dele. E pego o terceiro lado do primeiro triângulo e divido pelo terceiro lado correspondente no outro triângulo. Isso aqui eu vou encontrar uma constante de proporcionalidade que eu posso chamar, por exemplo, de K. Beleza? Mas pode ser qualquer letra, pessoal. Ali tem gente que chama de S, tem gente que chama de B, tem gente que chama de P. Você que sabe o que é que você vai chamar, beleza? Aqui é só questão algébrica mesmo, eu estou chamando de K. E a gente diz o seguinte, pessoal, que quando a gente pega a área desses dois caras, ó, e dividimos essas duas áreas, nós iremos encontrar a mesma constante de proporcionalidade. Mas como é a área, você lembra comigo que áreas são duas dimensões. Então, essa constante de proporcionalidade aqui precisa necessariamente estar elevada ao quadrado. Então, vai ser a mesma constante, só que elevada ao quadrado. Deu para entender isso? Então, acredito que você tenha captado isso muito bem. Então, vejam só. Ó, aqui nós temos, nesse caso, a área verde dividida pela área, como é que eu vou dizer? Pela área... ai meu Deus, pela área construída, tá? Inclusive essa divisão que eu havia feito aqui, ela ainda não tá certa, né? Porque eu não posso dizer que isso aqui é 1, tá certo? Porque o seguinte, ó, na verdade aqui eu deveria ter feito o seguinte, né? Eu fiz uma correspondência errada, tá? Os dois, eles são iguais. Realmente a razão daria 1, mas não é essa razão que eu tenho que relacionar aqui. Por quê? Porque eu estou pegando esses dois triângulos, vejam só. Estou pegando o triângulo verde e estou pegando o triângulo total, tá certo? O triângulo verde, se você for perceber aqui, ó, eu vou chamar simplesmente de AV. Já o triângulo total, se você for perceber, a gente tem aqui a área verde com a área construída, tá vendo? Então a gente vai precisar colocar isso aqui, ó, porque a área total vai ser a área verde mais a área construída, tá vendo? Então vai ser isso, essa parte aqui. Então vai ficar assim, ó, a área verde. Pessoal, percebam que dá pra gente fazer a substituição aqui, tá vendo? Eu tô dizendo que a área verde, ela é igual à área construída. Então dá pra, ou então, né, o contrário também, a área construída sendo igual à área verde. Então eu posso colocar aqui no lugar, por exemplo, da área construída, simplesmente a área verde. Então vai ficar ali, opa, área verde mais área verde. Ou seja, abaixo ali eu vou ficar com 2 AV. Então fica AV em cima e embaixo fica 2 AV embaixo. AV em cima, AV embaixo, posso simplificar. Então, nesse caso, pessoal, se a gente pegar só o triângulo que corresponde ali à área verde e dividir aquele cara pela área total, o que a gente vai encontrar ali é uma razão, ou seja, é uma constante de proporcionalidade de 1 sobre 2. Então, ó, perceba, eu dividi as duas áreas, essa constante de proporcionalidade aqui, ela vai ser também, como é que eu vou dizer? Ela vai ser o K sobre 2, o K elevado a 2, perdão, tá? Então, vejam, a gente pode dizer aqui que o K elevado ao quadrado, isso daqui tá dando exatamente 1,5, tá vendo? Mas o que vai me interessar, de fato, é o valor do K. Então, deixa eu apagar essa parte aqui desses triângulos malucos, ó, tá vendo? Só pra gente agora, deixa eu fazer o seguinte, ó, deixa cada um lado da igualdade. Essa potência passa por outro lado em forma de raiz. Olha a raiz quadrada que linda aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. Raiz quadrada do de cima, dividida pela raiz quadrada do de baixo. Raiz de 1 é 1, e aqui eu só repito a raiz de 2. Não dá para ficar, pessoal, com o denominador sendo uma raiz. É o que é que eu faço? Simples. Vou racionalizar, ou seja, multiplicar pela raiz quadrada em cima, multiplicar pela raiz quadrada embaixo, o mesmo valor. Então, nesse caso aqui do K, eu vou encontrar 1 vezes a raiz de 2 é a própria raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar a raiz quadrada de 4. Porque quando eu tenho duas raízes, certo? Se multiplicando, o que eu faço é repetir o radical, tá vendo ali, ó? Então, eu vou repetir a casa da raiz e eu vou multiplicar os números de dentro, ou seja, os radicandos. 3 vezes 3 dá 9 e raiz de 9 é 3, ou seja, em poucas palavras. Quando essas duas raízes elas forem iguais, ou seja, os radicandos forem o mesmo, né, os números que estão dentro forem os mesmos, a gente vai simplesmente anular essa raiz e vai deixar apenas o número de dentro. Então aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar apenas o 2 embaixo. Então eu sei que a constante de proporcionalidade é raiz de 2 sobre 2. E agora é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o x, beleza? E eu vou dividir esse x, pessoal, porque eu estou fazendo o quê? Perceba. Estou pegando o lado da área verde, que é o x, e vou dividir pelo lado da área total, que é x mais y. No lugar desse cara aqui, nós temos que encontrar necessariamente raiz de 2 sobre 2, tá vendo? Ó? E agora o que a gente quer encontrar é x sobre y.
Beleza? Acredito que tenha dado para entender de boa. Aqui o que é que eu vou fazer? Vejam só. Eu vou fazer de uma forma que eu acho mais esperta. Ó, perceba. Eu vou pegar, perceba aqui que você tem a fração x sobre x mais y. Eu posso inverter isso aqui, ó. X mais y. Vê se deu para entender isso, ó. E eu vou dividir esse cara por x. Tá vendo? Aí, se eu invertir de um lado, eu preciso inverter do outro. Então, eu vou botar 2 sobre a raiz quadrada de 2. Beleza? Só fez isso daqui. Vai com calma, viu? Aqui é bem tranquilo da gente fazer. Então, agora eu vou fazer o seguinte, vejam só. Aqui eu tenho x mais y, aqui eu tenho x, tá? Vou pegar esse x aqui de baixo e vou passar ele para o outro lado, deu para entender? Então, passando esse x para o outro lado, ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, fica x mais y vai ser igual a 2x, né? Porque esse cara vai passar multiplicando, dividido pela raiz quadrada de 2. E agora vejam só. Ó, eu quero substituir, na verdade, tanto faz, eu substituo o x, eu substituo o y ali. Então aqui tanto faz quem eu vou isolar, tá? Mas aqui eu vou preferir isolar o y. Eu vou dizer que o y vai ser igual a 2x sobre a raiz de 2. O x está positivo, passa negativo, tá vendo aqui, ó? Então tem o valor desse y. Aí dando uma melhorada nesse y aqui, que dá para dar uma melhorada, eu vou fazer aqui um método que eu chamo de método da borboleta. Então percebam aqui que o denominador do x é 1, porque não está aparecendo, e eu vou multiplicar cruzado, ó, tá vendo? Então fica 1 vezes 2x dá 2x, raiz de 2 vezes x, repete o sinal daqui, vai ficar x vezes a raiz quadrada de 2. Tudo isso dividido pelo produto desses dois. Raiz de 2 vezes 1, isso aqui vai dar a própria raiz quadrada de 2. Espero que meu braço não tenha ficado na frente, tá, gente? Mas vejam só, aqui, portanto, nós ficaremos assim. Y sendo igual, em cima dá para botar aqui em evidência quem está em comum nos dois, que é o x. Então, pondo o x em evidência, eu vou ficar com, dentro do parênteses, eu fico com 2 aqui, e do outro lado eu fico com menos raiz quadrada de 2. Tudo isso dividido, ó, pela raiz quadrada de 2. Ó que legal, ó que interessante agora, tá vendo? Então o y eu sei que vale esse cara que tá aqui, tá vendo? Então o que é que eu vou fazer? Ó? Agora no lugar desse cara aqui, porque eu quero saber qual é a razão entre os dois, tá? Então agora ali eu vou fazer essa respectiva razão. Então fica x sobre y, que é o que ele quer saber. Eu vou ficar com o x e divide pelo valor do y. O y é x vezes 2 menos a raiz de 2, tudo isso dividido pela raiz quadrada de 2. Como é que eu faço isso daqui, pessoal? Repito o primeiro membro, que é o x, e multiplico pelo inverso da segunda, ou a segunda que está aqui. Então, o inverso tem que ser a raiz quadrada de 2 em cima, e embaixo, cara, eu vou ficar com x vezes 2 menos a raiz quadrada de 2. X em cima, x embaixo, eu não sou besta nem nada, eu corto. Aí só que vai me sobrar assim, pessoal, x sobre y, que é a razão que eu quero, vai ficar raiz quadrada de 2 dividido por 2 menos a raiz quadrada de 2. Não dá para ficar assim, tem que racionalizar. E como é que eu racionalizo isso? Eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo pelo conjugado de quem está aqui. O conjugado é só mudar o sinal do meio. Então, se aqui tivesse mais, colocaria menos. Como aqui tem menos, eu coloco mais. Então, é 2 mais raiz de 2 dividido por 2 mais raiz de 2, beleza? Então aqui eu tenho os dois conjugados, agora o que eu vou fazer ali é só multiplicar, como a gente já está bem acostumado com isso aqui, tá? Então fica raiz de 2 vezes 2 dá 2 raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 positivo, e embaixo aqui vai ficar basicamente o produto da soma pela diferença, ou melhor, o produto da diferença pela soma de dois termos. Então fica o quadrado do primeiro, vai dar 2 ao quadrado 4, menos o quadrado do segundo. Raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. Se você não entendeu isso, é só fazer a distributiva. 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes 2, menos 2 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá menos 2. Faz com o produto notável normal, tá? Então, aqui agora, no caso como distributiva, desculpa, eu fiz como produto notável que eu acho mais fácil. Então, aqui vai ficar assim, ó, 2 raiz quadrada de 2 mais 2 dividido por 4 menos 2 dá 2. Ô, gente, olha só, dá para dividir todo mundo por 2, então fica em cima. Raiz de 2 mais 1, tá vendo? Porque eu dividi todo mundo, porque perceba, ó, como eu tinha aquilo ali, ó, 2 raiz de 2
mais 2 dividido por 2 era a mesma coisa de ter assim, 2 raiz de 2 dividido por 2 mais 2 sobre 2, tá vendo? Porque esse cara aqui vai distribuir para os dois. Deu para entender? O que eu fiz ali foi simplesmente cortar, e aí sobrou uma resposta final da raiz de 2 mais 1. Deixa eu desbloquear aqui meu computador, só para eu ver aqui qual seria a resposta. Então, raiz de 2 mais 1, teoricamente, se eu não errei nada aqui, o gabarito dessa questão tem que ser letra E, tá? Eu não considero uma questão de nível fácil, sendo bem sincero com vocês, né? É uma questãozinha bem chata até, porque vai envolver muita álgebra. E essa daqui realmente foi a forma que eu encontrei de respondê-la, de resolvê-la. Eu não tentei assim por outra forma, né? Porque eu não consegui enxergar, resolvendo as questões, porque a minha ideia é resolver o simulado inteiro, então eu não tenho muito tempo para estar ali pensando, ruminando em muitas formas diferenciadas para resolver, tá? Só se realmente a questão ela for muito simples ou for no máximo intermediária. Mas essa aqui realmente eu pensei, e a única forma que saiu foi essa primeira, e aí essa resolução que eu tenho. Então assim, o vídeo ficou com 16 minutos, mas eu tentei explicar o máximo possível para não cortar nada e vocês poderem aí ter a resolução de forma mais proveitosa possível, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado. Se eu ajudei, por favor, considere se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com seus colegas, beleza? E aí também conferir outras resoluções, tanto do Bernoulli, quanto do Sais e também do ângulo que eu tenho aqui, beleza? Que é os somos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tirem print da questão, vou sair da frente. Valeu!